Vamos continuar com a resolução das nossas questões. Vamos para a questão do CESP. Supondo que A simboliza a proposição Alice perseguiu o coelho branco, essa é a sentença A, e que B simboliza o coelho branco olhou o relógio, sentença B, julgue os itens a seguir. A proposição, se o coelho branco não olhou o relógio, então Alice não perseguiu o coelho branco. Veja, temos aqui o se seguido de então, significa que nós temos uma sentença condicional. A sentença Alice perseguiu o coelho branco aparece nessa posição, na segunda é a consequência do então, e temos aqui a negação dessa sentença. Então, a sentença é simbolizada como não há. Já a primeira sentença, que é a causa da condicional, o coelho branco não olhou o relógio. O coelho branco olhou o relógio é a sentença B. Como está negada, então teremos não B. Bom, podemos usar o tio ou a cantoneira. Então essa sentença dada, ela corresponde ao que foi proposto. O texto descrito pode ser simbolizado por não B, então não há. Logo, o nosso item está certo. Está totalmente correto. A sentença dada pode ser simbolizada por não B, então não há, de acordo com o que foi dito no início da questão. Então, o gabarito dessa questão é item certo. Bom, vamos partir para a próxima. E assim veremos muitos tópicos sobre provas do CESP. Com relação à lógica formal e considerando a proposição Mário pratica natação e judô. Veja, essa sentença é uma sentença composta. Ela é formada por duas proposições simples. Mário pratica natação e Mário pratica judô. Se eu representar por A e B, onde está dito aqui, ó, julgue os itens a seguir. Simbolizando a proposição P por A e B, significa Mário pratica natação A e Mário pratica judô B. Então a sentença P pode ser representado por A e B. Então a proposição Q, Mário pratica natação é a sentença A, mas é uma conjunção, tem o mesmo significado do E é representado pelo símbolo do E. Não pratica judô é a negação, temos aqui a negação da sentença B, que é praticar judô. Logo, a sentença pode ser representada por A ou não B. Cuidado, aqui temos A ou não B. Essa sentença está errada, porque o conectivo é E ou mas, não é o ou. Logo, o nosso item está errado, o erro está no conectivo. Temos aqui o mas representa uma conjunção e o ou representa uma disjunção. Então, o item está errado. Olha só, um pequeno detalhe e faz com que a questão seja julgada como errada. A sentença era uma conjunção, usando o conectivo mas, que tem o mesmo significado de e. Já a resposta foi dada como ou. A representação foi utilizada o ou, logo o item está errado. Bom, vamos passar para outro item. Vamos ver as maldades aí das provas do CESP. Ó. A proposição tanto João não é norte-americano, como Lucas não é brasileiro. Se Alberto é francês, pode ser representada por uma expressão do tipo P, então, não que e não R? Bom, observe que essa sentença ela está invertida. Este é o ponto de partida. Se, este é o ponto de partida e este aqui é o final. O brasileiro é o final. Então você deve ler nesse sentido. Ó. A frase deve ser lida assim. Se Alberto é francês, eu posso dizer que Alberto é francês é a sentença P. Então, a seta, tanto se refere a mais de um. João não é norte-americano, então não que João não é norte-americano, como tem o mesmo significado do e, então conectivo lógico e. Lucas não é brasileiro, não R. Então a sentença está corretamente representada. A sentença é P, então, não que e não R. Está totalmente correta, o item é julgado como certo. Podemos representar. Cuidado,
a sentença foi invertida. A sentença, o início dela é este ponto. O início é o se. Então você deve começar a representar a partir daí. Então o item é julgado como certo, totalmente correto. Bom, vamos continuar a nossa sequência aí de questões para que você esclareça o conteúdo. Veja que à medida que você vai fazendo essas questões, você vai ganhando habilidade nas provas de cada fundação. No caso aqui, estamos fazendo provas, na maioria das questões, do CESP. À medida que você vai estudando o conteúdo, você vai aprofundando o conhecimento, esclarecendo dúvidas. Você vai chegar na hora da prova conhecendo a prova. Muda as palavras, mas a estrutura permanece a mesma e a forma de julgar. Vamos para a nossa próxima questão. O origami já foi embora com a anterior. Se A for a proposição Joaquim é agricultor, então temos aqui a nossa sentença A, Joaquim é agricultor, e a proposição B, Marieta é empresária. Então temos a sentença A e B. Então a sentença verbal correspondente à proposição B ou, essa sentença é B ou não A. Será Marieta é empresária, Marieta é empresária, a letra B. E Joaquim não é agricultor, significa não há. Então a questão está errada. Veja que essa questão é idêntica à questão anterior que fizemos. O conectivo dado foi ou, mas a sentença é formada por e, que é uma conjunção. Temos aqui uma disjunção ou, mas a sentença é uma conjunção formada pelo e. Logo, este item está errado. O item é totalmente errado. Então está aí para que você confirme, ó, item errado. Bom, vamos à nossa próxima questão. A sentença, o Departamento Cultural do Itamaraty realiza eventos culturais e o Departamento de Promoção Comercial não estimula o fluxo de turistas para o Brasil. É uma proposição que pode ser simbolizada na forma. Bom, veja que o nosso conectivo lógico é o e, que é a conjunção. A primeira sentença, o Departamento Cultural do Itamaraty, podemos representar pela letra A. E o Departamento de Promoções Comercial, não podemos colocar o tio. Estimula o fluxo de turista para o Brasil, não estimula o fluxo de turistas, não B. Bom, o não pode ser usado o tio ou a cantoneira. Então, ó, lembrando, o tio e a cantoneira. Tanto faz usar um ou outro. Então este item ele está certo. Pode ser representado sim da maneira que foi colocada, A e não B. Confirmando aí o gabarito, ó. O nosso item está certo, aí a comemoração aí do nosso amigo. Vamos continuar? Mais uma questão. Considere as letras maiúsculas do alfabeto que simbolizam proposições e que os símbolos não, temos aqui o símbolo do não, símbolo do e, que é a conjunção, o ou, que é a disjunção, e o então, que é a condicional, representam, respectivamente, os conectores, não, e, ou, se, então. Nessa situação, assinale a opção correspondente à expressão que representa simbolicamente a proposição. O corpo técnico da CG não auxiliou o Ministério Público Estadual e gerou 4 relatórios. Então veja que a primeira sentença podemos representar pela letra A. Como diz que não auxiliou, podemos colocar o não A. Gerou 4 relatórios B. Então a sentença pode ser representada como não A e B. Essa é a forma que podemos representar essa sentença. Veja que a letra A está errada porque é uma condicional, temos o então. A segunda é o ou, está errado. A terceira é o condicional, com então está errado. A quarta sentença, a letra D, é o nosso gabarito. E a última está errada porque essa sentença, cuidado, não A e B, ela é equivalente a não A ou não B. A negação do E é feita com ou. Cuidado, tá bom? Então não é a letra E. Não A ou não B. Logo, essa sentença também está errada. Então, o gabarito da nossa questão, letra D de dado. Todos conseguiram aí acompanhar? Ótimo, né? Estão acompanhando aí as questões, ó. Gabarito, letra D, está totalmente correto aí.
Vamos para a próxima. Agora é para julgar esses 3 itens. Ó. A sentença: Maria é mais bonita que Silvia, pois Maria é Miss Universo e Silvia é Miss Brasil. Cuidado com a interpretação dessa sentença. Ó. É representado corretamente pela expressão simbólica P, P, se, P, E, Q, então R. Podemos representar dessa maneira? Cuidado, quando diz Maria é mais bonita que Silvia, pois, isto aqui é a consequência. Pois Maria é Miss Universo e Silvia é Miss Brasil. Essa sentença pode ser escrita assim: se Maria é Miss Universo, P, e Silvia é Miss Brasil, Q, então Maria é mais bonita do que Silvia, porque a Maria é Miss Universo, que supera o fato de ser Miss Brasil. Então veja que isso aqui é a consequência. Maria é mais bonita que Silvia porque ela é Miss Universo, enquanto Silvia é Miss Brasil. Então a sentença deve ser lida assim: se Maria é Miss Universo e Silvia é Miss Brasil, então Maria é mais bonita que Silvia. É a sentença R. Logo, este nosso item ele é julgado como certo. A sentença pode ser representada ou é representada corretamente pelo que foi colocado. Então, muito cuidado, essa questão do CESP é maldosa demais. Né? Você tem que ter um poder de interpretação muito grande. Causa e consequência pode ser representada dessa maneira. A sentença homens e mulheres, ou melhor, todos da raça humana, são imprevisíveis. É representada corretamente pela expressão simbólica P, E, Q, então R. Bom, aqui eu tenho 3 proposições simples. Na sentença apresentada, homens e mulheres, ou melhor, todos da raça humana são imprevisíveis, eu poderia trocar com homens são imprevisíveis e mulheres são imprevisíveis. Na verdade, temos 2 sentenças simples e não 3. Isto aqui não expressa causa e consequência, isso aqui é só uma afirmação. Logo, essa sentença está errada, porque não pode ser utilizado o então. Não expressa a ideia de causa e consequência. A terceira sentença. A sentença trabalhar no TRT é um sonho de muitas pessoas e, quanto mais elas estudam, mais chances elas têm de alcançar esse objetivo. É representada corretamente pela sentença simbólica SET. Bom, aqui eu tenho 2 sentenças simples. Agora, aqui eu tenho trabalhar, eu tenho o verbo estudar e alcançar. Veja que eu tenho aqui 3 sentenças simples, são 3 ações. Eu não poderia representar apenas por S e T. Então este item ele está errado. Temos o primeiro item certo e os 2 itens em sequência errados. Cada verbo representa uma ação, representa uma sentença simples. Então, temos aí o certo para o primeiro item e errado para os 2 próximos itens. Bom, eu tenho certeza que você conseguiu acompanhar aí o que foi feito até o momento. Veja quanto se esclarece ao se resolver questões. É importantíssimo resolver o máximo de questões possíveis, mas também não adianta resolver as questões se você não treinou a teoria. Então, caso não esteja acompanhando, volte à teoria, reveja os vídeos de teoria para que depois você passe a realmente investigar os exercícios. Tem que ser treinado tudo que foi feito passo a passo lá na teoria, tá bom? Na parte teórica. Vamos para mais 4 itens agora para julgar. São todas questões do CESP nesse bloco. A proposição: o Sebrae facilita e orienta o acesso a serviços financeiros. É uma proposição simples? Preste atenção. Observe quantos verbos tem nessa ação e quantas sentenças simples, logicamente, terão. O Sebrae facilita e o Sebrae orienta. Então, na verdade, temos uma sentença aqui, P e Q, ou A e B. Logo, não é uma proposição simples. E este item, ele está errado. Bom, a frase Pedro e Paulo são analistas do Sebrae. É uma proposição simples? Veja, aqui ó, o verbo é de ligação, o verbo ser.
são analistas, só tem um verbo, só tem uma ação. Agora, esse sujeito é um sujeito composto. Pedro e Paulo são analistas do Sebrae. É uma sentença simples? Lógico que é uma sentença simples, com sujeito composto. Então, o nosso item é certo. A negação da proposição 2 mais 5 igual a 9 é a proposição 2 mais 5 igual a 7? Está errado isto. Muito cuidado, porque a proposição com igual, ela é negada usando diferente. Muito cuidado. Se eu tenho igual, eu nego com diferente. Se eu tenho maior, eu nego com menor ou igual. Se eu tenho menor, eu nego com maior ou igual. Se eu tenho maior igual, negue com menor. E menor igual, negue com maior. Logo, este item, ele está errado. Bastante errado. A proposição João viajou para Paris e Roberto viajou para Roma é um exemplo de proposição formada por duas proposições simples e relacionadas por um conectivo de conjunção. Está totalmente correto, porque o E representa uma conjunção e João viajou para Paris, eu posso dizer que é a letra sentença A, Roberto viajou para Roma é a sentença B. Então eu tenho uma conjunção A e B. Logo, este nosso item, ele é julgado como certo. Então temos o primeiro item errado, certo, errado e certo. O gabarito dessa questão está aí, ó, errado, certo, é nesta ordem que aparece. Primeira sentença, segunda, terceira e quarta sentença. Espero que você tenha acompanhado aí, esteja gostando aí do desenvolvimento dessas questões. Todas foram questões de prova, não elaborei nada, a gente não perde tempo com isso. O nosso papel aqui é mostrar a vocês como as questões são apresentadas em prova e chamar a atenção de detalhes. Para quê? Para que no momento da prova você esteja apto, preparado, perfeito, seja totalmente eficiente e tenha pelo menos 90% do conteúdo na sua mente para poder conseguir este nível. 90% garante uma das primeiras colocações em qualquer concurso. Bom, temos mais, não terminamos. Ó. Meu filho ouve minhas palavras e atenta para meu conselho. A resposta branda acalma o coração irado. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Tendo como referência as 4 frases acima, julgue os itens seguintes. A primeira frase é composta por duas proposições lógicas simples unidas pelo conectivo de conjunção. Vamos julgar esse primeiro item. A primeira sentença, a primeira frase está aqui, ó. O filho meu, ouve minhas palavras e atenta meu conselho. Essa sentença é uma condicional. Se é meu filho, então ouve minhas palavras e atenta para meu conselho, meu conselho. Essa sentença pode ser representada assim, ó, P, então, Q e R, ou então A, então, B e C. Tanto faz as letras que você vai utilizar. Então, logo, este nosso primeiro item, ele está errado. Ele é julgado como errado. Temos uma sentença condicional. Além da conjunção, uma condicional. Na verdade, temos uma condicional e uma conjunção. A segunda frase é uma proposição lógica simples. Vamos ver. A segunda frase, a resposta branda acalma o coração irado. Então, a resposta branda acalma. Temos aqui apenas uma ação. Então, nossa segunda frase é uma proposição simples. Logo, este nosso segundo item, ele é julgado como certo. A terceira frase diz, a terceira frase é uma proposição lógica composta. Vamos verificar se a terceira frase é composta. O orgulho e a vaidade são portas de entrada da ruína. São. Aqui eu tenho só uma ação. O sujeito é que é composto, mas a sentença é uma sentença simples. A sentença é uma sentença simples. Então, ó, temos como resultado, a questão diz que a sentença é composta, nosso item está errado.
E a quarta frase é uma proposição lógica em que aparecem dois conectivos lógicos. Vamos verificar se tem dois conectivos lógicos nessa frase? Se o filho é honesto, então o pai é exemplo de integridade. Isto aqui só tem um conectivo lógico, que é a condicional. Logo, o último item dessa sequência de sentenças para julgar também está errado. Só temos um item correto, que é o segundo. E vamos aí para a conferência. Só o segundo item está correto, ó. Os demais, o CESP adotou aí como errado. Expliquei a vocês o porquê. Veja que está coerente com o que foi feito antes. A banca segue um padrão e as maldades são sempre as mesmas. Elas vão se repetindo. Então, o importante é que você consiga treinar esses detalhes e perceber isto, aprender, assimilar e na hora marcar corretamente. Bom, minha gente, ficamos por aqui neste nosso bloco de aula. Eu tenho certeza que você experimentou, não é, uma experiência nova, está aprendendo, está se preparando aí para o seu concurso. Até o nosso próximo bloco de aula.